Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nessa edição nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquela hora de você conferir comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Receita Federal notificou mais de 390 mil microempreendedores individuais para que eles regularizem suas dívidas. Se você foi notificado, fique atento para regularizar essa situação, senão você pode ser excluído do Simples a partir de janeiro do ano que vem. Os 393.678 MEIs inadimplentes notificados pela Receita Federal devem um total de 2 bilhões e 250 milhões de reais. Mas os contribuintes ainda podem regularizar a situação para não ser excluídos do Simples Nacional. Para isso, a Receita alerta que os microempreendedores individuais devem regularizar a totalidade dos seus débitos no prazo de 30 dias, a contar da data de ciência do termo de exclusão. O pagamento das dívidas pode ser feito à vista ou por parcelamento. O termo de exclusão e o relatório de pendências foram encaminhados entre os dias 11 e 14 de setembro aos MEIs, que têm débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os documentos enviados podem ser acessados tanto pelo CIMEI, do portal do Simples Nacional, ou pelo portal ECAC, do site da Receita Federal do Brasil, mediante a código de acesso específico ou via gov.br. Mesmo que os devedores não tenham recebido o termo de exclusão, é necessário que o MEI regularize suas dívidas para que não seja excluído do Simples Nacional. A consulta sobre as pendências pode ser feita por meio do PGMEI, do CIMEI ou pelo aplicativo MEI. E olha só, mulheres brasileiras dedicam quase o dobro do tempo gasto pelos homens nos afazeres domésticos e também com os cuidados com pessoas. Quem fala mais sobre os dados da PNAD contínua é a repórter Maria Clara Leite. A pesquisa do IBGE entrevistou pessoas de 14 anos para cima para saber quanto tempo de suas vidas elas gastam com trabalhos sem remuneração, como, por exemplo, fazer faxina, preparar alimentos, fazer pequenos reparos ou cuidar de filhos ou de pessoas doentes. E o resultado foi que na vida doméstica a desigualdade de gêneros começa ainda na adolescência. Enquanto 86% das mulheres com idades entre 14 e 24 anos cuidam de afazeres da casa, 69% dos homens da mesma idade fazem o trabalho doméstico. Entre homens de todas as faixas etárias, essa porcentagem sobe para 81% e entre as mulheres sobe para 92%. Em 2022, as brasileiras, no geral, gastaram em média mais de 21 horas semanais cuidando da casa ou de pessoas, enquanto os homens gastaram cerca de 11 horas. Portanto, as mulheres gastaram em média 10 horas a mais do que eles por semana com os serviços domésticos. Tempo que, segundo elas responderam à PNAD, gostariam que pudesse ser revertido em 1 hora de exercícios diários e assistir ao menos um filme por semana. A pesquisa mostra que os homens gastam mais tempo cumprindo tarefas domésticas quando moram sozinhos. Já para as mulheres é o contrário. Elas têm mais trabalho quando dividem o lar com alguém. Segundo a PNAD, as mulheres desempenham mais atividades ligadas à alimentação, cuidado com roupas e limpeza ou arrumação. E a única tarefa doméstica que os homens desempenham mais do que as mulheres são aqueles pequenos reparos dentro de casa, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada ou a resistência de um chuveiro. E agora a gente fala sobre o Rio Grande do Sul, que enfrenta hoje a chegada de um novo ciclone, mais um, não é? O estado decretou um duplo alerta. Vamos ver. O Rio Grande do Sul ainda sofre os efeitos de uma frente fria que trouxe temporais insistentes desde o fim de semana em diversas regiões. O estado, que ainda contabiliza mortes e prejuízos no Vale do Taquari, está com 2 alertas simultâneos do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Um laranja para o perigo de tempestade e outro vermelho, indicando grande perigo de acúmulo de chuva. O alerta vermelho abrange 78 municípios, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, parte da Serra e do Litoral Norte.
A previsão é de que a chuva deixe o Rio Grande do Sul na quinta e retorne em volumes menores no sábado. Em Porto Alegre, o mês de setembro foi o mais chuvoso desde que é feita a medição em 1916. O acúmulo de 413,8 milímetros de chuva é o maior da história. Superou, inclusive, as marcas históricas da enchente de 1941, quando choveu 386 milímetros em abril e 405 em maio. E literalmente estamos sentindo na pele os efeitos do aquecimento global. Nunca se falou tanto no assunto. Estações estão chegando fora de época, como a gente viu, alterações do regime das chuvas, há também inundações. Dados recentes atentaram para o gelo marinho da Antártica, que nunca esteve tão reduzido no final de inverno. O gelo marinho chegou a uma extensão máxima anual de 16,96 milhões de quilômetros quadrados, o que representa o menor nível máximo desde 1979, quando começaram os registros. A área máxima alcançada neste ano é 1 milhão de metros quadrados menor que o recorde anterior, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em fevereiro, no auge do verão no hemisfério sul, o gelo marinho da Antártica atingiu o ponto mais reduzido, com uma extensão mínima de 1,79 milhão de quilômetros quadrados, um recorde de derretimento. Durante várias décadas, o gelo marinho da Antártica permaneceu estável ou chegou a registrar uma lenta expansão, mas desde 2016, essa tendência tem registrado uma queda expressiva em quase todos os meses avaliados. O derretimento do gelo marinho não tem impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela, mas o gelo branco reflete mais os raios do sol do que o oceano, o que agrava o aquecimento global. Ainda que Rússia, China, Estados Unidos e Japão sejam apontados como os maiores responsáveis pelo aquecimento global, todos precisamos fazer a nossa parte, evitando desperdício de alimentos, buscando alternativas para o transporte e também um consumo mais consciente. Então fica a mensagem, precisamos proteger o meio ambiente e isso está nas mãos de cada um de nós. Esses foram alguns dos destaques que eu separei para compartilhar com você na manhã dessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. E é como eu sempre falo, a notícia não para aqui na HIT, então daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você. Às 11 horas, não perca. Até mais.